Olá! Se você está em busca de compreender processos mais profundos de transformação pessoal, eu quero te convidar a fazermos um mergulho nesse mundo do que é que gera transformação significativa na personalidade, isso é, o que gera transformação terapêutica no campo, por exemplo, da psicoterapia. E para isso a gente vai precisar de falar em Carl Rogers e sua abordagem centrada na pessoa, assim como também em Eugene Gendlin. Hoje a gente vai explorar mais especificamente como Gendlin, um dos colaboradores mais brilhantes de Rogers, não só ajudou a desenvolver a abordagem centrada na pessoa, mas também a expandiu, culminando aí na criação inclusive de algo mais inovador e profundamente transformador, que é a abordagem orientada à focalização. Nos anos de 1950, Carl Rogers introduziu uma revolução no campo da psicoterapia com sua abordagem centrada na pessoa. Naquela época, a maioria das abordagens terapêuticas eram dominadas por figuras de autoridade, onde o terapeuta era visto como um especialista que dirigiria o processo e conduziria ali o cliente ao longo de um caminho pré-determinado. Rogers, no entanto, tinha uma visão completamente diferente. Ele acreditava que o terapeuta não deveria impor soluções ou interpretações ao cliente. Em vez disso, ele via o papel do terapeuta como alguém que facilita um ambiente seguro e empático, no qual o cliente pudesse explorar suas próprias experiências e encontrar seu próprio caminho para a sua transformação pessoal, para o seu crescimento. Rogers começou a desenvolver essa abordagem descrevendo ela como não diretiva. Essa ideia ela era revolucionária na época, porque ao invés de dirigir ou manipular o cliente para alcançar certos objetivos, conduzir o comportamento dele, o terapeuta tinha mais o foco em apoiar o cliente na descoberta dos seus próprios objetivos, caminhos, baseando assim na própria experiência vivida do cliente. Isso já realizava um certo tratamento de dissociação, a gente pode dizer assim, de dissociação de personalidade de base, que é, muitas vezes a pessoa sempre busca atender a demanda do outro, responder à necessidade do outro e não consegue observar seu próprio movimento. A atitude, as bases da abordagem centrada no cliente, né, da terapia centrada no cliente, elas fazem exatamente essa rotação, elas vão deixando com que o cliente vá resgatando o olhar sobre seu próprio processo, sua própria experiência. Então, o terapeuta, ele de base, ele já faz uma certa proposta de transformação. Ele de base, ele já auxilia num tratamento dessa dissociação que ao longo da vida, normalmente o processo de educação gera, que é o não reconhecimento do próprio processo sentido em função de atender às expectativas, muitas vezes, dos pais, né? Uma expectativa social. Um exemplo rápido disso é uma criança que tem um irmãozinho que acabou de nascer, ele perdeu a atenção dos pais, está com raiva do irmão, o pai e a mãe, ele vai lá, belisca o irmão, e o pai e a mãe vai lá e fala: você não pode ter raiva do seu irmão, você tem que amar o seu irmão, vai lá e dá um beijinho nele. Mas o que ele está sentindo é raiva, é tristeza por ter perdido a atenção geral da casa. E quando o pai e a mãe acabam fazendo muitas vezes isso, sem perceberem, eles estão ensinando aquela pessoa a negar aquilo que ela sente, a se dissociar do que ela sente, para entrar em contato especificamente com o que ela deve fazer para ela receber o amor desses pais. Isso já vai criando uma cisão de personalidade lá no fundo, né? Uma impossibilidade do reconhecimento do que ela sente e uma necessidade atender aí a expectativa dos pais. A gente, ao observar essa dinâmica, o Rogers ele propunha exatamente um movimento terapêutico que fosse oposto a esse, exatamente ajudar a pessoa a resgatar o olhar para aquilo que ela sentia. Mas voltando aqui ao nosso percurso, Rogers, com aquele conceito de não diretividade, ele capturava essa essência de permitir com que o cliente conduzisse o seu próprio processo, confiando na capacidade inata do indivíduo de se autorregular e ir se tratando quando estivesse efetivamente num ambiente adequado. Embora a simplicidade da abordagem centrada na pessoa fosse um elemento forte
uma das forças da abordagem é essa simplicidade, essa simplicidade também acabou levando muitas pessoas a subestimarem sua profundidade teórica. Alguns críticos argumentavam que essa simplicidade indicava uma falta de sofisticação e, por isso, tentavam integrar a abordagem de Rogers com o princípio de outras escolas terapêuticas para tentar enriquecê-la. Porém, o Jim Gendlin, um filósofo de formação, enxergou nessa simplicidade uma oportunidade para buscar aprofundar e traduzir elementos da vida humana e seu processo de desenvolvimento através de um caminho baseado na experiência vivida. Gendlin estava profundamente envolvido com questões filosóficas sobre a natureza da experiência e ele trouxe uma contribuição à abordagem centrada na pessoa. Ele começou a explorar como as pessoas simbolizavam suas experiências e como essas simbolizações influenciavam na percepção de mundo dessas pessoas. E para Gendlin, a experiência humana era algo mais profundo e complexo do que as palavras poderiam simplesmente capturar. Acreditava que havia um nível de experiência pré-verbal, uma espécie de sensação sentida, aquilo que ele vai chamar posteriormente de felt sense, né? Um senso sentido que poderia ser acessado e trabalhado no processo terapêutico. Essa ideia do felt sense se tornaria central no trabalho do Gendlin e na criação da sua abordagem orientada à focalização. A focalização não era apenas uma técnica, uma maneira de ajudar os clientes a se conectarem com esse nível mais profundo de experiência, onde as palavras ainda não tinham formado conceitos claros, mas onde a mudança verdadeira poderia começar efetivamente a acontecer. Durante o desenvolvimento de sua abordagem, Carl Rogers descobriu uma técnica que se tornaria uma pedra angular da terapia centrada na pessoa, a resposta reflexo. A resposta reflexo envolve o terapeuta refletindo de volta para o cliente aquilo que o cliente disse, permitindo com que o cliente ouça suas próprias palavras de uma forma clara e organizada. Isso pode parecer simples, mas como eu já falei antes, é uma ferramenta poderosa para ajudar o cliente a validar e clarificar suas próprias experiências. É uma base da terapia centrada no cliente e uma base de ajudar o cliente a voltar-se para a sua própria experiência e não ficar sempre atento ao outro. Quando um cliente ouve suas próprias palavras refletidas de volta para ele, ele tem a oportunidade de verificar se o que disse realmente era o que ele estava sentindo ou pensando. E se as palavras não capturassem totalmente a experiência, o cliente poderia ir ajustando e refinando essas palavras para que conseguisse chegar numa compreensão mais precisa daquilo que ele realmente sentia. Um exemplo disso, por exemplo, um cliente está com um aperto no peito e começa a dizer: "Ah, eu tô com medo dessa situação." Aí o terapeuta: "Então tem um medo aí." Aí isso dá a chance do cliente voltar para ele e falar assim: "Olha, tem um medo, mas tem algo mais aqui, eu tô sentindo alguma outra coisa." E aí a gente encontra a essência do processo, exatamente nesse algo que ainda não foi nomeado, mas que é sentido e que atua na prática clínica. Gendlin estava sempre atento ao processo subjacente à experiência humana e ele reconheceu o poder desse recurso. Ele percebeu que a resposta reflexo fazia mais do que simplesmente ajudar o cliente a se ouvir. Ela facilitava o acesso a níveis mais profundos da experiência. Era como se a reflexão criasse uma ponte para o cliente acessar aquilo que ainda não havia sido totalmente articulado. Aquele felt sense que Gendlin viria a explorar posteriormente em profundidade. Ao longo dos anos, o Gendlin percebeu que havia algo mais acontecendo durante as sessões de terapia, algo que ia além das palavras ditas e refletidas ali na resposta reflexo. Ele começou a notar que, em muitos casos, os clientes estavam tentando encontrar formas de expressar experiências internas que ainda não tinham palavras. Era como se estivesse como se esses clientes estivessem tateando num escuro, buscando uma maneira de traduzir algo que era profundamente sentido, mas não completamente compreendido. E esse insight foi levando Gendlin a desenvolver a focalização,
que é uma técnica específica para ajudar os clientes a se conectarem com esses sentimentos vagos e implícitos, o Felt Sense. A focalização não é apenas sobre falar ou refletir, mas sobre entrar em contato com o corpo e o que ele está tentando comunicar num nível profundo e pré-verbal. Ao prestar atenção nesse felt sense e permitir que ele se desenrole, o cliente começa a acessar novas percepções e insights que antes estavam fora de alcance. A focalização se tornou uma ferramenta poderosa para desbloquear processos de tratamento e transformação que muitas vezes acabam ficando presos quando tentamos abordá-los apenas num nível intelectual ou verbal. Ela permite com que o cliente se mova através das palavras e entre em um espaço de experiência direta onde a mudança real pode acontecer. Enquanto Gendlin estava desenvolvendo a focalização, Rogers estava refinando também sua própria compreensão do que torna a terapia eficaz. Anteriormente ao processo do Gendlin querer se debruçar e trabalhar especificamente com a focalização, ele já estava bebendo naquilo que Rogers já trazia do percurso dele e do grupo de pesquisa dele. E o Rogers identificou 3 condições que eram essenciais para que o terapeuta possa oferecer na relação terapêutica, para que ela possa ser bem-sucedida, né? Que é a genuinidade do terapeuta, a empatia, né, a consideração positiva, incondicional, a aceitação da experiência do cliente. Então, Rogers acreditava que quando essas condições elas estavam presentes, o cliente ele se sentia seguro o suficiente para poder explorar suas próprias experiências e eventualmente encontrar soluções e caminhos para o crescimento. E essas condições elas criam um ambiente onde o cliente pode começar a se mover de um estado de rigidez e fixidez para um estado mais fluido de um processo contínuo. E é nesse ambiente que o cliente pode experimentar aquilo que Rogers chamou de momentos de movimento, onde algo interno muda e o cliente se sente mais livre, mais autêntico e mais em sintonia com suas próprias necessidades. E quando ele entra em contato com isso, ele consegue realmente se desenvolver. Gendlin observou que, embora essas condições fossem importantes e fundamentais, nem todos os clientes conseguiam se beneficiar plenamente delas. Ele percebeu que, para alguns, era necessário mais do que apenas um ambiente acolhedor, porque não bastava só aquilo que o terapeuta oferecia, aquelas condições que o terapeuta vai oferecer. Tem algo no processo terapêutico que depende de um ato interno do cliente de olhar para o seu próprio processo sentido. Esse ato interno é observar esse processo sentido em si. Algumas pessoas simplesmente não observavam esse processo sentido. E alguns pesquisadores que trabalhavam com Rogers perceberam que essas pessoas não tinham desenvolvimento da personalidade, isso é, que elas não tinham desenvolvimento terapêutico. O que fazer com essas pessoas que não conseguem acessar o seu próprio processo sentido? O que proporcionar, o que realizar em relação a essas pessoas que não conseguem acessar aquilo que elas sentem? Então, Gendlin percebeu que era necessário mais do que um ambiente acolhedor. Era preciso um recurso que ajudasse essas pessoas a se conectar mais profundamente com suas próprias experiências internas. E foi a partir dessa necessidade que levou o Gendlin a refinar e a formalizar esse recurso chamado focalização, como uma extensão natural do trabalho do Carl Rogers. Nos anos de 1960, Carl Rogers e Gendlin participaram de um famoso projeto chamado Projeto Wisconsin, que teve como foco o tratamento de pacientes esquizofrênicos em larga escala. Esse projeto foi um marco na evolução da terapia centrada na pessoa, pois desafiou as ideias tradicionais sobre o que funciona na terapia e o que efetivamente não funciona. O que o Rogers e o Gendlin descobriram
foi que, em muitos casos, as técnicas tradicionais de escuta reflexiva e empatia, por si só, acabavam não sendo suficientes para ajudar os clientes com problemas mais graves, como a esquizofrenia. O Gendlin, que estava profundamente envolvido no projeto e que, inclusive, liderou também o projeto, começou a ver a necessidade de algo mais. Ele percebeu que, para esses pacientes, o simples ato de refletir ou oferecer empatia não era suficiente para desbloquear certos processos internos que são fundamentais para o tratamento. Foi então durante esse período que Gendlin começou também a refletir sobre o recurso da focalização. Isso é uma forma de ajudar a esses pacientes a se conectarem mais com suas experiências internas de maneira mais profunda e que poderia gerar resultados terapêuticos mais significativos. Então a focalização, ela se mostrou muito útil para aquelas pessoas que tinham dificuldades de acessar o processo sentido, como por exemplo, na terapia tradicional. Pessoas que ficam num nível de racionalização, mas não entram em contato com aquilo que sentem. E essas não são aquelas especificamente com sofrimentos mentais graves. A gente encontra pessoas com quadros neuróticos também muito fechadas e com níveis de defesa muito elevados, com racionalizações muito elevadas. Então, o Gendlin, ao buscar auxiliar com que os clientes pudessem ir se envolvendo e se engajando com seus próprios processos sentidos, que ele foi chamar de felt senses, ele conseguiu auxiliar muitas dessas pessoas a progredirem num processo de tratamento terapêutico que antes estava fora de alcance para elas. A contribuição, então, do Gendlin para a prática da psicoterapia, ela não pode ser subestimada. Ele trouxe uma nova compreensão para a experiência humana. E ele desenvolveu técnicas, né, recursos para ajudar com que os clientes sejam capazes de se conectar com essa experiência de uma maneira a poderem levar o contato, esse contato sentido, a mudanças significativas e duradouras. Sua teoria da experiência, e em particular o conceito de Feldsense, ofereceu uma base sólida para a prática também, centrada na pessoa, proporcionando aos terapeutas de ambas as abordagens um auxílio aos clientes a conseguirem acessar de maneira mais eficaz suas experiências internas. Tanto é que as contribuições do Gendlin permitiram com que a abordagem centrada na pessoa entrasse na sua fase experiencial, como alguns autores dividem e nomeiam uma das fases da abordagem centrada na pessoa. E uma fase muito importante que ajudou também com que a abordagem centrada na pessoa tivesse, de maneira mais sólida e concreta, o conceito do sentir e até mesmo, né, que é um fluxo experiencial, não é apenas um sentimento, e isso permitiu também com que ela desenvolvesse a sua ideia do que é autenticidade, genuinidade. Gendlin também ajudou a reformular a compreensão do relacionamento terapêutico, enquanto Rogers enfatizou a importância das atitudes do terapeuta, como a gente já falou, genuinidade, escuta empática e consideração positiva e incondicional. Gendlin destacou que a verdadeira transformação ocorre quando o cliente consegue se conectar com sua própria experiência interna, né? Ele mostrou de uma maneira muito clara que o terapeuta, ao criar um ambiente seguro e acolhedor, ele pode sim ajudar o cliente a acessar um nível mais profundo da experiência, mas o cliente também precisa fazer um movimento. E o terapeuta pode ser uma pessoa a facilitar o cliente a fazer esse movimento. Algumas pessoas da abordagem centrada na pessoa tendem a dizer que esse processo de ensinar a focalização pode romper um pouco com uma ideia muito importante na abordagem, que é não fazer com que o cliente coloque seus olhos no terapeuta, porque o terapeuta ensinaria
essa focalização para o cliente? Ensinaria o cliente a entrar em contato com seu processo sentido. E isso poderia ser uma certa diretividade que poderia gerar uma certa dependência do cliente em relação ao terapeuta. Talvez algumas pessoas da abordagem possam entender dessa maneira. E isso foi uma das críticas escutadas também pelo Jandlin. Mas é importante a gente saber se o cliente não sabe para onde ele olha no seu processo vivido, se ele não consegue reconhecer sua própria experiência sentida, vivida, ele acaba ficando numa racionalização. E ele, numa racionalização, ele fica perdido no processo terapêutico. Nesse sentido, ao ficar perdido no processo terapêutico, não acontece psicoterapia. Ele fala só de um processo racional. Então, o terapeuta ser um pouco mais ativo para auxiliar o cliente a entrar em contato com sua experiência sentida, nesse sentido, é o que vai, a partir do olhar da abordagem orientada pela focalização, é o que vai efetivamente ajudar o cliente a conseguir exercer sua autonomia de uma maneira ainda mais eficaz. A jornada do Jandlin, do Eugene Jandlin com Carl Rogers, nos mostra certamente que a psicoterapia é um campo aí em constante evolução, onde novas ideias e recursos podem se desenvolver a partir também de elementos fundamentais. A focalização desenvolvida por Jandlin é um exemplo poderoso de como podemos nos conectar com nossas experiências de uma maneira mais profunda e significativa, levando a uma transformação pessoal e verdadeira. Se você gostou desse percurso, dessas reflexões, curte aí o vídeo para nos ajudar, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando mais sobre psicoterapia, sobre focalização. Até a próxima! E olha, foco no seu felt sense.